pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vitória, essa daqui é a Nuni, ela vai ficar aqui lambendo a lã. E hoje a gente vai contar para vocês a história da ilha Island Moor, no norte da Escócia. Bom, mas antes da gente já ir para a história, eu já vou pedir aqui para vocês já deixarem o like de vocês, já se inscreverem no canal, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem a notificação. E assim, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Deixar comentário, like, se inscrever e assim vai. Bom, vamos para a história? Como eu falei, essa é a história do que aconteceu na ilha de Island Moor com os 3 faroeiros que lá estavam. Eles foram trabalhar nessa ilha e nunca mais foram vistos. Bom, mas antes de eu já começar a contar a história para vocês, deixa eu explicar aqui um pouquinho mais do background sobre essa ilha. Essa ilha fica no norte da Escócia. Ela é uma ilha entre as 7 ilhas de Flennan, no norte da Escócia. Então, assim, esse conjunto de 7 ilhas são chamadas as Ilhas Flennan. Porém, essa ilha em específico que a gente vai contar aqui é a Island Moor. E lá tem um farol que foi construído entre o ano 1895 a 1899. E essa história que eu vou contar para vocês agora aconteceu no ano de 1900, em dezembro, para ser mais específica. Bom, essa é uma ilha muito remota, onde assim o tempo lá é muito incerto, sempre tem muita tempestade, nevoeiro, que é uma loucura por lá. E assim, as pessoas realmente não habitam essa ilha. De fato, na verdade, os únicos que estão por lá são os faroeiros, né, que ficam nesse farol que foi construído por lá, e também ficam as ovelhas. Os pastores, eles deixam as ovelhas deles por lá, né, já que é uma ilha remota, assim, não tem nada que possa, né, acabar caçando essas ovelhas, então eles deixam essas ovelhas pastarem por lá e eles buscam elas de acordo com a temporada que eles precisam buscá-las, né? Então era assim que corria essa ilha, assim. Então só ficavam os faroeiros e as ovelhas. E por lá também havia uma capela. Essa ilha era uma ilha que assustava muito o pessoal local. Todos que moravam por lá, eles diziam ser uma ilha muito mal assombrada. Toda vez que você pisava o pé nessa ilha, você tinha a sensação que estava sendo perseguido, ou que alguém estava te vigiando, ou que, enfim, uma premonição muito ruim. E isso vai até hoje, assim, as pessoas que vão nessa ilha até hoje dizem que é uma ilha, assim, muito assustadora. E o nome dessa capela era St. Flannan's Chapel. E eles criaram ali um ritual muito diferente dentro dessa ilha, quando você entra nessa capela. Dizem que era uma sensação que era, assim, fora do corpo, essa vontade de rezar, que você tinha que se ajoelhar e você tinha que prontamente rezar, assim, sabe? Você tinha que chegar nessa capela e já ficar de joelho. Com isso, eles criaram um ritual muito diferente, muito estranho. Eles tinham que se ajoelhar na porta da capela, antes mesmo de entrar nessa capela, dar uma volta de joelhos na capela e ir para o centro dessa capela ainda de joelhos para poderem rezar. E assim eles podiam sair dessa capela. Dizem assim que era uma coisa fora do corpo, assim, sabe? Era uma força que eles não sabem explicar de onde vinha, que eles tinham que se ajoelhar, fazer esse ritual para poderem ficar naquela ilha a salvos. Em dezembro de 1900, um barco a vapor saiu de Filadélfia, nos Estados Unidos, e foram para o porto de Leith, na Escócia, né, no norte da Escócia. E o capitão desse barco, ele disse que passou por lá e não tinha sinais de vida nesse farol. Eles não acenderam as luzes. Assim, o tempo não estava ruim, não tinha indicação do porquê esse farol não estava em funcionamento. Então, quando ele chegou ao porto, ele relatou, né, o que aconteceu, o que ele viu no meio do caminho, que o farol não estava em funcionamento. Então, ele relatou isso no porto de Leith. E com isso, né, depois de vários relatos, depois de vários barcos que passaram por lá e também não viram nenhum sinal de vida, eles mandaram o capitão James Harvey e sua equipe para investigarem, né, o que estava acontecendo, e também já estava na hora de trocar os faroeiros. Então, assim, eles mandaram, assim, questão de alguns dias mais cedo, mas nada fora do comum, assim, sabe? Eles tinham realmente que trocar os faroeiros para os faroeiros que estavam na ilha voltarem com a família, enfim, voltarem ao continente, né?
Enfim, como eu falei no começo, essa ilha é muito conhecida pela sua tempestade, neblina e assim vai. E com isso, a equipe do capitão Harvey demoraram alguns dias para chegarem nessa ilha devido a uma tempestade que eles tiveram no meio do caminho. Então ali eles chegaram por volta do dia 16 ao dia 18 de dezembro nessa ilha. E assim, quando você estava a um tempo de distância da ilha, né, você conseguia ver a ilha toda, se não tivesse muita neblina, dá para ver o farol em cima no topo do morro e a escadaria que descia até onde eles paravam o barco deles. Então assim, quando o capitão Harvey estava chegando próximo a essa ilha, eles também não viram sinal de vida algum. E era de costume, né, as pessoas que estavam no farol descerem, celebrarem, já trocarem a vigília e assim vai. Eles trocavam também os mantimentos deles, eles tiravam os pertences pessoais do farol e já traziam para o barco. Enfim, era de costume fazer isso, porém isso não aconteceu. Então o Capitão Harvey ele parou o barco dele a uma certa distância dessa ilha e também tentou chamar a atenção dessas pessoas que estavam no farol a todo custo. Ele disparou sinalizadores, ele deu aquelas buzinas, né, com o barco dele e assim vai. E nada de nenhum deles descerem essa escadaria. Então, ele mandou o Joseph Moore com um barquinho a remo até essa ilha para investigar o que estava acontecendo, para ver se as pessoas estavam por lá e se estava tudo seguro para eles todos descerem. Ao subir essas escadarias, o Joseph ele relatou que ele teve uma sensação avassaladora de que ele tinha que ir embora dali, assim, que tinha um mau presságio, ele teve um pressentimento muito ruim, uma sensação de assombração muito grande, e ele diz que ele usou todas as forças do corpo dele para continuar subindo essas escadas. Uma das primeiras coisas que ele notou foi que a cerca de aço, né, que subia essa escadaria estava totalmente dobrada. Próximo ao farol, todas as cercas de aço ali, né, de proteção, que são extremamente fortes, estavam 100% dobradas. Assim, e a primeira coisa que ele disse que veio à mente dele foi que uma onda, uma tempestade horrível passou por ali. Ele também notou que uma pedra gigantesca, que é praticamente impossível de se mover, foi movida e ele viu os rastros, né, dessa pedra pela grama e não tinha explicação de como ela poderia ter sido movida além de uma tempestade extremamente horrorosa. Quando ele finalmente chegou no farol, ele notou que a porta principal estava destrancada. E o que não era de costume, né, que por proteção própria eles tinham que manter aquilo lá fechado por pirataria, enfim, seja lá o que for, era proteção deles e regra manter essa porta trancada. E a porta não estava nem fechada. E assim que ele chegou nessa porta, né, ele abriu completamente a porta e ele notou que no lado esquerdo dele estavam, né, os penduradores de casaco e deveriam ter 3 casacos ali, que eles chamam de um casaco de pele oleosa, alguma coisa assim, que eles usam, que é a prova d'água, assim, né, para chuva, ajuda com a tempestade, né, proteção de tempestade, enfim. Era um casaco muito usado, eu vou colocar aqui uma foto para vocês. Casaco de proteção, e ele só viu um casaco ali. Então ele começou a chamar o nome desses homens, né, porque tinha que ter um homem ali, porque eles não poderiam sair do farol sem esse casaco, principalmente, né, que era dezembro, norte da Escócia, então era muito frio, principalmente na época de 1900, né, que era mais frio que hoje. Então, assim, ele começou a chamar o nome desses homens e ninguém respondeu. Dentro do farol, ele já entrou na parte da cozinha, né, da sala de jantar, e ele viu que na mesa tinha carne, tinha picles que recentemente aberto, tinha, assim, como se eles foram parados no meio da refeição deles. O prato estava na mesa, os utensílios estavam limpos ainda, então eles ainda nem chegaram a comer. Quando o Joseph foi no quarto dos faroleiros, ele viu que as camas não estavam feitas, que também era uma regra, né, se você queria trabalhar ali, se você trabalhava nesse farol, era uma regra, assim que você acorda tem que ter a cama feita, porque você nunca sabe
que horas que um outro time, uma outra equipe vai chegar para tomar o seu lugar. Então as coisas tinham que ser mantidas, organizadas para o próximo time que fosse tomar o seu lugar, né? E assim, a cozinha estava bagunçada, a cama não estava feita e os sinais de que alguém tinha literalmente acabado de sair dali porque eles estavam preparando a comida depois de ter acabado de acordar. E o Joseph também notou que o relógio já não estava mais funcionando também. E ele disse que ele sentiu uma força muito maligna, uma força muito grande de que algo muito terrível tinha acontecido. Mas ele também pensou que talvez esses homens tiveram que sair dali às pressas para fugirem da tempestade. Agora, onde eles iriam, eu não sei. O Joseph, ele voltou para o barco e ele contou tudo para o Capitão James. E lá o Capitão James mandou um telegrama para o continente falando que um terrível acidente havia acontecido. Que os 3 faloreiros, o Duquette, o Marshall e o MacArthur haviam desaparecido. Os relógios foram parados e os sinais indicam que isso aconteceu há mais de uma semana atrás. Pobrezinhos, devem ter sido levados com o vento ou se afogaram ao tentar entrar no barco. E esse foi o telegrama que o Captain James mandou para o continente. Na investigação, o Captain James ele acabou encontrando o livro de registros que esses faroleiros tinham, que na verdade registrava todos os barcos que passaram por ali, quando eles passaram, quais foram as manutenções feitas no farol durante aquele dia, aquele período que eles estavam por lá. E nesse livro de registro, ele acabou encontrando os registros que esses 3 faloreiros fizeram. No dia 12 de dezembro de 1990, houve o primeiro registro, né, de que algo não estava certo, que era uma tempestade muito forte. Os ventos estavam extremamente fortes, eles não sabiam se o farol iria aguentar toda aquela tempestade. O líder desses faloreiros, ele acabou falando, né, que os outros eles estavam um rezando demais e o outro estava chorando razoavelmente bastante. E assim, o relato de que este homem estava chorando bastante assustou muito quem conhecia ele, porque todos sabiam o quão ele era durão. Assim, ele sobreviveu por volta de meia dúzia de furacões na vida dele e ele sempre ficou tranquilo, nunca abalou ele. E o fato de estar escrito ali nesse registro que ele estava chorando foi algo muito fora do comum, assim. Eles só pensaram qual foi a proporção dessa tempestade. Foi algo nunca visto antes, porque ele seria a pessoa que ficaria calma numa hora de, assim, desespero, mas ele era o que estava chorando. Então isso foi algo que, assim, deixou as pessoas ali que conheciam ele com o pé atrás, sabe? No dia 13 e no dia 14 foi relatado ali, né, nesse livro de registros, de que eles tinham certeza que eles não iriam sobreviver a essa tempestade, que eles seriam levados com vento e que esse farol também seria levado com vento. Eles tinham certeza absoluta que eles não passariam mais uma noite vivos naquele farol. E no dia 15 de dezembro estava escrito nesse livro de registros de que a tempestade havia passado e que Deus estava acima de tudo. E esse foi o último registro escrito nesse livro. A equipe do Capitão James Harvey, eles achavam que depois, né, que essa tempestade passou e o dia estava bonito, estava tudo tranquilo, o mar estava tranquilo, né, de acordo com o que foi dito no livro de registros, eles decidiram sair, né, desse farol e ver quais foram os danos, né, que a ilha teve, o que aconteceu e o que eles podiam fazer, né, para colocar esse farol em funcionamento novamente, quando eles desceram as escadas próximo ao mar. E o que eles acham foi que uma onda gigante, resultado, né, da tempestade toda, acabou levando esses homens à beira do mar e eles acabaram se afogando. Porém, quando a notícia chegou no continente, as pessoas que moravam ali, né, no continente com vista à ilha de Eilean Mor, eles disseram que o céu nunca esteve tão limpo quanto esteve durante aquela semana, né, esse período onde eles registraram uma tempestade horrível. Foi dito que, assim, a visibilidade nunca esteve tão boa em anos e anos e anos. Pessoas que moravam ali por 50 anos disseram não ter tido uma visibilidade tão boa em, assim, muito tempo. Eles viram partes da ilha que raramente era vista do continente.
Então, assim, não houve registro algum de nenhuma tempestade, de ventos fortes, absolutamente nada. Então as pessoas não sabem explicar o que realmente aconteceu, porque por um lado tem o registro de uma tempestade e por outro tem o relato das pessoas que tinham a vista diária dessa ilha e disseram que na verdade nunca viram um tempo mais tranquilo, mais perfeito. Porque assim, para poder ver a ilha do jeito que eles viram, as condições tinham que estar perfeitas. Quantidade de vento não podia ser muito, o mar tinha que estar calmo, o sol tinha que estar assim, o céu tinha que estar azul e o sol diretamente à ilha. E foi o que aconteceu durante aquela semana, foi algo inexplicável, mas os moradores do continente, né, que tinham vista para a ilha, disseram nunca ter visto algo tão bonito. Então fica a questão, né, do que realmente aconteceu com esses 3 homens que estavam no farol. E o nome desses 3 faroleiros eram Thomas Marshall, de 40 anos, o Donald MacArthur, de 28, e o James Ducat, de 43. E essa foto que eu vou colocar aqui para vocês verem foi tirada poucos dias antes desse incidente acontecer. Assim, há relatos até hoje de todos os faroleiros que vão ficar nessa ilha. Eles dizem escutar o nome desses 3 faroleiros que desapareceram naquele dia. E assim, dizem ser extremamente mal assombrada essa ilha. Mas agora eu deixo a pergunta aqui para vocês. O que vocês acham que realmente aconteceu? Foi mal assombração? Foi alguma coisa, assim, anomalia da natureza que aconteceu e eles desapareceram? Ou eles ficaram todos loucos? O que vocês acham? Me digam aqui nos comentários. E eu vi também que a filha do Ducat, que era um dos faroleiros que sumiram, a Ana Ducat, ela disse que o pai dela estava muito relutante a ir para essa ilha. Ele realmente não queria ir, porque ele sabia de tudo que acontecia. Ela disse sentir que ele teve alguma premonição, por isso que ele não queria ir trabalhar nessa ilha. E quando ele falou tchau para todos os filhos, né, ele tinha 4 filhos e a esposa dele, a família diz lembrar, né, de como ele estava assim, muito apreensivo de ir trabalhar lá, ele realmente não queria, e de que ele estava falando tchau para a família dele como se fosse o último tchau, e realmente foi o último adeus, né, a família dele. Bom, se vocês gostaram dessa história, já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Me digam aqui, o que vocês acham que foi? Foi alguma assombração? Foi anomalia da natureza? Eu não sei o que foi. Mas eles nunca foram encontrados e, assim, é realmente algo inexplicável o que aconteceu nessa ilha. Bom, já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. E um feliz ano novo, porque afinal de contas eu tô filmando esse vídeo no dia 1º de janeiro de 2024. Então, um ótimo ano novo, um ótimo ano, né, para todos nós, que a gente tenha muita sorte, muitas bênçãos e que nada que eu conto nessas histórias aconteça na nossa vida, se Deus quiser. Bom, até mais, até o próximo vídeo e eu agradeço desde já a presença de vocês aqui no canal. Tchau!